Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Almeida, o CEO do NTZ. Está no Mais Negócio GG. Obrigado aqui por compartilhar com a gente esse momento incrível. Nós vamos falar do que hoje, Eric? Vamos falar sobre profissionalismo, times desmarcando screen fora da hora, né? E é isso daí, né? A polêmica da semana. Sim, treinos cancelados. Treinos cancelados. Screen, pra quem não sabe, são os treinos, né? Screen são os treinos, verdade. Cara, o que eu enxergo assim, que eu já falei isso abertamente no Twitter, é que se você quer ser um cara profissional, e aí quando eu falo cara é um empresário, né? Um dono de um clube, um dono de uma empresa, ou um profissional dentro da sua ramificação. Você não precisa ser o dono para ser profissional, você não precisa ser o dono da empresa para ser empreendedor. A gente já falou isso no último episódio, inclusive aí vai aparecer o link no final, aí vocês clicam e assistem, que foi o primeiro episódio no estúdio. Você não precisa efetivamente ser empreendedor apenas para ser profissional. Toda a base de um clube precisa ser profissional, né? Então, o cara do marketing, o manager, todo mundo que está ali no dia a dia do negócio. Então, a responsabilidade de um treino cancelado, ele é de todo mundo. Ele é dos jogadores, ele é da comissão técnica, ele é dos donos. Então, minha visão, quando um clube erra, todo mundo errou. Não importa se, obviamente, tem casos, né, críticos, não tenho reserva, o que eu acho que deveria todo mundo ter os 5 reservas no caso do LoL, os 5 reservas no caso do Rainbow Six, 5 reservas no caso de CSGO, mas quando você cancela e alguém ficou doente e não tem reserva, dá pra entender. O problema são as desculpas esfarrapadas, né? Do tipo, a internet caiu. Pô, você não tem uma internet secundária de base? Custa 100... Já tem uma ideia aí. Já. Sim, custa R$100 uma internet secundária, gente. Compra a internet. A gente tá falando de investimentos cada vez maiores, né? Pra entrar em franquias e tal. Então, assim, tem desculpas desses níveis que, assim, você sabe que é uma desculpa. E criar desculpas, isso é muito importante. Criar desculpas para não ser profissional é muito fácil. É autossabotagem, né? Às vezes você se sabota, autossabota mesmo com bobeirinhas, igual você falou, né? Só instalar uma segunda internet, pronto, você não vai ter esse problema da internet, né? Ou uma terceira, se precisar, né? Ou uma quarta, quantas internet precisar pra não rolar isso, né? Sabe quantas a gente tem na NTZ? Quantas? 10. Sério? Sério. Todas as salas, lá tem várias salas de treinamento, todas as salas têm uma secundária e a gente colocou uma terceira gigante pra suportar tudo, caso tudo caia. Entendi. Então, assim, cara, o seu negócio, e isso pra todo mundo, o seu negócio é o treino. Você precisa treinar pra gente crescer, evoluir e ser bom. Então se o cara realmente... Se o time tá tendo problema pra treinar, não faz sentido a org ficar de boa e pronto. Vamos ver se amanhã a internet tá boa. Torcer pra internet não funcionar, né? E assim, outra coisa, caiu a luz. Caiu a luz é um pouco mais complicada, porque um gerador de energia... É caro demais, né? É caro. Então, na NTZ, a gente tem um gerador que é de uma empresa, né? E essa empresa, ele tem uns no-breaks, que aí quando cai, o no-break segura até 15 minutos. Então, assim, se cair pra sempre, que nunca aconteceu, né? Sempre cai um pouquinho e tal, não cai o jogo segura. Então, quanto custa o no-break, imagino eu? 300, 400 reais? Então, pô, faz o planejamento, né? Nesse ano, é importante a gente não perder mais treinos por causa da internet. Então, resolve a internet. Por causa da energia, né? Quantas vezes caiu energia no mês? Pô, caiu 3 vezes. Isso representa 5% dos treinos. Pô, é importante, cara. 5%. 5% pode ser aquele último hit no Nexus, pode ser a última HS. Então, assim, eu não entendo. E tipo assim, igual você falou, 300 reais, sei lá, tipo assim, pô, o time contrata o jogador de fora, sacou? Tem investimento e tal, às vezes é falta de planejamento pra estrutura mesmo, né? Mas a gente voltando a falar sobre esse assunto, né? Essa semana teve as polêmicas, acho que o Revolta reclamou de falta de treino e a gente sabe que os times do T2 e T1, né? O time do Circuitão treina com o time do CBLOL e vice-versa. Então... O BRTT reclamou. Klaus também reclamou. Phelps, né, que tava na mesma semana, essa semana todo mundo reclamou. Todo mundo. Treino, né? E o meu coach do Rainbow Six também. O cara falou que 40% dos treinos que ele teve na season passada, 40% eram cancelados. Inclusive, né, tipo assim, não sei se já vai ter saído quando sair esse vídeo, a gente gravou outro podcast aqui com o Kaique e o Cauê, né, que é o podcast que a gente solta aqui. A gente tava fazendo nosso power ranking do CBLOL, a gente tava falando dos times e falando de pontos fortes, pontos fracos e tudo mais. Aí quando a gente falou da NTZ, aí a gente citou o fato da NTZ ter dois times, né? A gente pode até falar mais sobre isso depois. Da NTZ ter 2 times e poder fazer treino interno. E eu tava falando que talvez o treino interno, a melhor coisa do treino interno não é nem o fato de você poder fazer algo escondido. É o fato que se um time desmarcou, faz um treino interno.
né? Que rola muito, e a gente tava falando que rola bastante ainda essas coisinhas de time desmarcar em cima da hora, né? O time joga o primeiro jogo do bloco, isso é outra coisa que rola. É o bloco de 3 jogos, por exemplo. O time joga o primeiro jogo, Tilta. dá uma briga lá na GH e os caras não jogam os outros. Pois é. Aí o time parceiro que tá treinando ali se ferra. Tipo assim, o time ia treinar 3 jogos, acabou treinando um jogo que nem foi tão bom, né? Porque teve até briga do outro lado e tudo mais. E essas coisinhas assim rolam, né? Então, tipo, é bem bizarro tá rolando isso até hoje, né? Cara, eu não consigo entender. Então você que tá acompanhando agora, comenta aí. Você entende, cara? Você entende como alguém que se julga um clube profissional, ou alguém nacionalmente que quer evoluir, quer ganhar o mundo, quer ser campeão mundial, age assim? Esse é o profissionalismo? Cancelar treino é o ideal? Então comenta aí. É uma parada bem bizarra mesmo, né? Mas assim, igual você falou, rolou o pessoal acusando, etc. Você chegou e falou em público, né? Aí a pergunta que eu faço é, e como é que você sabe que não é NTZ? Você tá falando aí, tá falando aqui, Sim. Mas aí, até NTZ, já rolou de vocês cancelarem treino Com também? certeza. Tem coisas que são quase impossíveis de planejar, assim, de não acontecer. Mas, assim, eu fiz o comprometimento no meu Twitter e faço aqui também para você que está assistindo, que podem me cobrar. Se alguém cancelar treino, em qualquer modalidade que esteja dentro do nosso centro de treinamento, que é Rainbow Six, Counter-Strike, Free Fire e League of Legends, se alguém cancelar, me cobra no Twitter. Você, jogador, se meu time cancelou, me cobra. Eu prometo que não vai acontecer de novo. E prometo... E imagino que não vai acontecer mais, porque assim, eu acompanho os treinos, estou lá no dia a dia, e eu vejo que efetivamente a gente criou uma série de processos, sabe? Tem horário de apresentação, o cara se apresentou, ele já aqueceu. O Micão postou no Twitter Tá atrasado? que ele tava atrasado, o pessoal xingando ele mandou um vídeo que ele estava correndo pra provar que ele estava realmente correndo. E cara, isso foi uma transformação violenta que a gente fez no NTZ, que foi o seguinte... Mas ele tem multa, por exemplo, se chegar atrasado? Multa. O primeiro é advertência, o segundo é multa, e vai aumentando a multa no salário, pesa. No começo, a gente fez isso no começo de 2019, quando a gente mudou... Logo depois que a gente mudou pro novo centro de treinamento e tal, a gente falou, cara, a gente tem que revolucionar esse negócio. Não é possível que a gente tenha uma puta estrutura dessa e ainda é normal cancelar treino, dar errado as coisas e tal. A gente teve muito problema de internet, até descobrir que não tem jeito, tem que ter 10 internet em cada sala. Demorou para chegar nesse momento. A gente testou quase tudo. Então essa aprendizagem, até me coloquei também à disposição para você, dono de clube, manager e tal, não importa o tier. Se quiser ir no NTZ, conhecer como que é, conhecer o processo, inclusive conhecer as regras de convivência que a gente tem. Então, essas multas, como é o processo e tal, a gente não precisa ficar investindo muito tempo para esse negócio funcionar. Basicamente, o cara sabe. Saiu fora das regras de convivência e regras para o bem-estar ali que são vários times, né? A gente tem lá 50 pessoas, às vezes, jogador ali dentro do seu treinamento. A gente, qualquer coisa que você sabe que é errado, ele sabe que eu tomo uma penalização. Então é uma escolha dele. Ele quer agir errado? Beleza. Ao mesmo tempo também, toda a staff entende como funciona. Então o cara fez algo errado, a staff também sabe que ele fez algo errado, e isso tem uma penalização do tipo... enfim, ele ganha menos pontos dentro do ranking dele para ser o titular. Mas acho que é importante também comentar que, além desse processo, o cara entra, tem horário de alimentação, tudo regrado, ele tem horário de comer e tal. 1h da tarde, tá todo mundo no servidor, cara. Não tem essa, tipo, tô atrasado. Tem essa também de atraso, né? Tipo assim, primeira coisa é o cancelamento. Cancelar, que é o pior de todos, e o atraso também, né? Tipo assim, o treino tá marcado pra 1h, dá 1h10 ainda não tem notícia, aí 1h15 entrou só o coach, fala, pera aí que o pessoal tá entrando, aí o treino começa... Opa, foi o seu, hein? Foi o meu. Aí o treino começa 1h40, né? Aí, pô, você perdeu 40 minutos aí. Pois é. E aí, o que impacta? É uma bola de neve. Aí atrasa o outro treino, com outro time ali e tudo mais, né? É muito complicado. Agora, essas questões assim, então, que você falou da penalidade, eu acho até legal, né? O jogador também tem que entender, né? Que, tipo, é o trabalho dele, né? Sim. Se ele tá bolado, se ele tá puto ali com o jungler ou com o top laner do time dele, ele não pode chegar e não vou trabalhar hoje, né? Não é assim que funciona num trabalho, né? Sim. Inclusive, se você tá bolado com o seu companheiro de trabalho, você não chega, não vou trabalhar hoje, sacou? Eu tô bravo com ele. Isso não pode rolar, né? Pois é. E assim, você vai faltar? Você pode faltar, né? As regras do CLT e as regras do Brasil e tal, elas regem que, tipo, se você estiver doente, sim. Você pode faltar, mas daí, estou doente e não vou trabalhar hoje. Não existe isso. Você vai no médico, o médico faz o check-up em você, ele te dá um atestado, aí você entrega o atestado. Não tem essa, estou doente... Cara, você toma... Vai no médico. Você vai no médico. Não for no médico, você é penalizado no dia de trabalho, entendeu? Então, assim, ser profissional não é tão difícil.
Ele só precisa ter um seu mindset dentro do clube, da empresa e etc. E, cara, assim, só a gente e esportes que é diferente do resto. Futebol é assim, basquete é assim, né? Então, tá na hora, gente. Vamos efetivamente evoluir. Acho que esse era o assunto aí super importante que a gente tem aqui no nosso debate de hoje. Foi o que, tipo assim, foi a mini... Como é que eu posso falar? A mini polêmica que a gente teve essa semana, né? Pois é. Uma coisa assim, que eu vou até perguntar a sua opinião também, e eu vou tentar falar a minha antes. Quando o Klaus, o pessoal lá tweetou revolta, tweetou falando, pô, time desmarcar treino, etc. Tipo assim, muita gente da galera da comunidade comenta, expõe, fala qual time que desmarcou, pedindo pros caras falarem qual time que desmarcou. Porém, ao mesmo tempo, aí, tipo assim, eu pelo menos acho que o jogador não tem que fazer isso, né? Não tem que chegar e expor o outro time. Primeiro, o pessoal precisa entender, estrategicamente, não é interessante os outros times saberem contra quem você está treinando, né? Então, vamos supor, INTZ, nessa semana você joga contra quem? Redemption e PEN, né? Uhum. Na primeira semana. Redemption tenho certeza, o segundo jogo eu não sei. PEN. Esse que é o que eu tenho certeza, que você joga, que eu tava vendo a tabela da primeira semana. O Paints vai acontecer na segunda rodada. Então, vamos supor, NTZ enfrenta esses dois adversários. Então, provavelmente na semana perto ali, a NTZ não vai estar treinando com esses dois. Então, não é bom para a NTZ que um outro time, o Redemption ou a PEN, saiba que a NTZ está treinando contra a Red, por exemplo, ou que a NTZ esteja treinando contra a Kabum e por aí vai, né? É bom eles, como é que eu posso dizer? Também tipo, faz parte da estratégia, né? Sim. Então... Só que assim, você não precisa cancelar esse treino. Não, só foi mal. Claro, só pra claro, não perder o raciocínio. Até eu fiquei meio perdido. Pradé, você acha que o jogador tem que expor ou tem outras maneiras da gente contornar isso sem tipo, envolver até o público e etc? Uma galera lá deu ideia das vezes a ABCDE, entre os times da ABCDE, eles aplicarem uma multa, um time poder falar, poder anunciar o time tal desmarcou treino, e aí, sei lá, esse time tem que comprovar que foi um motivo justo, etc. Senão, toma uma multa aí de R$5.000, sabe? Sim. Então, eu não posso falar pela BCDE, porque eu não sou o porta-voz, né? O porta-voz é o Vitor, da Pro Game. Então, da BCDE, o que eu vou fazer, eu já me comprometi também, é de colocar na pauta essa discussão. Não é uma discussão nova, é uma discussão super antiga, mas de repente talvez conversar ali para criar um sistema nessa linha do que você falou. Sobre expor, eu acho que o cancelamento de treinos ele tem o mesmo impacto para mim que o cancelamento das pessoas. Então, sabe o conceito de cancelamento? Enfim, alguém falou uma coisa errada, falou sem querer, você vê que tipo, não foi por mal e tal, e tipo, vamos destruir a vida da pessoa digitalmente e tá na vida real. Então, eu acho que esse cancelamento não é bem assim que funciona. Então, eu sou contra. Eu não acho que a gente tem que ficar expondo e tal, acho que dá pra conversar um a um. Eu pergunto sempre o que aconteceu, e se eu tenho contato com o clube, eu entro em contato e falo, olha, tem como acontecer de novo, tal. E assim, aconteceu a segunda vez, a gente tentando treinar mais com o cara, porque ele tá impactando o nosso jogo. Tudo bem que pra gente mesmo não impacta tanto, porque a gente tem reservas e agora tem reserva do reserva. Então, em último caso, tem um monte de gente pra jogar. E todo mundo querendo jogar. Então, eu acho que qual é o nosso papel? O nosso papel é efetivamente a gente tentar falar sobre o assunto, explicar o porquê errado, e do meu lado, eu mostro por que funciona a NTZ. Não foi um negócio de dia pra noite, a gente tá tipo, há 4 anos pensando, 5 anos pensando nisso. Então a gente abre tudo pra quem quiser aí pra ajudar. Assim, e tem 2 casos também. Tem um time, vamos supor, aquele time que parte de baixo da tabela, que o time não tá jogando bem e etc. Esse time tem a oportunidade de treinar com o Flamengo lá agora. Aí esse time treinou com o Flamengo. Aí se esse time perdeu o treino, por exemplo, contra o Flamengo vai, os caras não são tão bons, estão indo mal no campeonato, cancelaram o nosso treino, então beleza, a gente corta e não treina mais com eles. Agora, e se for o contrário? Quando é o time de parte de baixo da tabela e vamos supor, é o Flamengo ou o NTZ, qualquer time tipo, muito forte, a PEN tá muito forte agora, chega lá e cancela o treino. Aí o time fica naquela situação. A gente deixa de treinar com esses caras, mesmo com eles sendo muito bons, para poder punir que eles cancelaram com a gente. O que a gente faz, sacou? Então tem essas duas linhas também que é bem complicado, né? Às vezes para um time de parte de baixo da tabela, um time do circuitão que teve a oportunidade de treinar com um time bom do CBLOL e tal, às vezes fica até essa dúvida assim, o outro time, como um time que é forte e tudo mais, eles podem às vezes fazer como é que eu posso falar? Fazer uma falta de respeito assim, que o outro time é obrigado a treinar com eles porque o time precisa melhorar, né? Total, e aí vira bola de neve. Aí vira bola de neve. Que é
Legal, então o time mais forte, que teoricamente é o mais forte, é o mais profissional, exatamente. tá mais evoluído e tal. E ele tem que ser o exemplo. Então, Concordo também. assim, se ele é mais profissional, ele tem que dar um exemplo do que é o profissionalismo pra todo mundo copiar, se inspirar e tal. O que acontece? Se esse cara faz isso, o cara de baixo ele não pode deixar de tentar treinar de novo com esse cara porque ele precisa evoluir. Só que se o padrão é cancelar, esse cara vai, se esse time aqui, que é o principal, faz, vou fazer também. E é uma bola de neve. Aí todo mundo acha que é normal. Acha que é normal chegar 30 minutos atrasado entre os dois jogos. Que tem ali 5, 10, acho que são 15 minutos, né, de intervalo a cada jogo, porque o jogo em geral são 3 horas cada bloco. São 2 blocos de 6 horas. Em geral o jogo tem 45 minutos e tal. E o que sobra ali, você conversa. Então uns 15 minutos de conversa. Cara, às vezes demora 30 minutos, 40 minutos. Vai comer, sabe? Tipo, isso é outra coisa. Vai comer no meio do treino. O cara se apresenta no NTZ, ele se apresenta às 11, se não me engano. Então, outros clubes, às vezes, não tem horário de apresentação. É assim, 1 hora tem que estar no servidor. Então, o cara chega... A Game House, né, acabou de acordar, tudo torto, assim. O cara nem aqueceu, nem nada. Acontece isso, tá? Eu não tô inventando. É uma coisa que acontece. Uma feijoada. Ele não conseguiu comer, porque acabou de acordar. Senta pra jogar 1 hora da tarde. E o que acontece? Ele precisa almoçar. Então, no intervalo, ele vai almoçar. Aí demora 30 minutos, 40 minutos. E também perde um tempo de reflexão, de discussão ali com o time. Não, olha a bagunça que é, tipo, com falta de preparação, né, Então, assim... Não, isso entra muito, assim, no que a gente tá falando sobre sobre trabalhar nos esportes, etc., no outro vídeo, né? Vai estar recomendando aqui para quem não assistiu ainda. Sim. A gente falou bastante sobre isso. Que hoje a gente precisa da galera ser profissional e tudo. E a gente nem tava entrando no ambiente de jogador, etc. A gente tava falando das outras áreas, né? Mas então isso, tipo assim, isso impacta em tudo, né? O time tem que ter planejamento e etc. Tem que ter um cara que é responsável por isso, né? Sim. Tem que ter um cara que vai estar ali podendo... Tá de olho no time, tá vendo se o jogador tá chegando cedo. É o manager, né? O papel de manager. Exatamente. Acho que o Mortal faz o NTZ. Sim, tem que ser um cara bom, né? Ele tem que ser bom no trabalho, senão isso tudo também vira uma confusão total, né? Pois é. Então, cara, é isso. A gente acho que é um assunto que a gente precisa conversar, né? Aquele meme, assim, né? Os times, né? Entre si. Assim, até comunidade, tipo, a gente precisa entender o que é melhor, porque, assim, também tem modalidades que eu chamo de Tier 1, que são essas 4 que eu me referi no começo do vídeo, eu chamo de Tier 1, as 4 modalidades, porque mora na Game House, no nosso caso, mora no Game Office, né? No CT, eles treinam juntos, e tem estúdio, é mais profissional a liga. Então eu chamo de Tier 1. Os Tier 2, Tier 3, eles também vão se inspirar como é o Tier 1. Pô, se o Tier 1, e eu dei o exemplo, né? Phelps, CSGO, Rainbow Six, LoL, que são os Tier 1. Se aqui é normal, imagina qual é a reflexão que o cenário brasileiro de esportes eletrônicos, né, vai ter nos Tier 2 e Tier 3. Então, a gente precisa falar sobre isso e não pode ser normal. Não pode ser normal chegar atrasado no treino, cancelar treino em cima da hora. Obviamente, assim, 2 dias antes, falar, olha, saiu a nova tabela, né? Então, vou jogar com você na primeira rodada. Quem quiser treinar depois, tal, vamos trocar treino. Negócio profissional, entendeu? Que nem eu te avisei que eu ia atrasar antes do horário e tal, né? Pra você não ficar também achando, pô, tinha um motivo nobre. Você tava na reunião, acabou na reunião, eu acabei rápido pra vir pra cá. Mas, pô, avisei, sabe? Te planejou, tipo, não tem problema com você. É isso, cara. E assim, não é um negócio muito doido. É que nem a sua vida pessoal. Você tem um compromisso com alguém, você marcou contar um shopping com a namorada e tal, chegou atrasado, pega mal. E no Brasil a gente tem uma cultura que é normal, cara. Isso é mesmo. Pô, desculpa. Eu trabalhava numa empresa na Espanha, na minha equipe eu tinha várias pessoas do mundo inteiro. Então tinha uma pessoa da Polônia que ela mandava muito bem. E, cara, eu chegava 1 minuto atrasado, ela falava, 1 minuto? 1 minuto? Então, tipo, isso me mudou bastante como pessoa. É isso, cara. Ó, 1 em 1, horário de treino, 1 minuto, cara. E aí, vamos jogar. Começa o jogo, sabe? Essa cultura tem que existir, a gente tem que evoluir. Então é isso, né? E vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer essa evolução toda aí, né? Se é os times tendo que conversar, se é talvez uma multa ali interna entre a BCDE, né? Vamos ver o que vai rolar, né? Não sei mas ainda, é necessário, né? Precisamos falar sobre isso, precisamos ver acontecer. Precisamos. É o meme lá do... Precisamos falar sobre o cancelamento de treinos. Beleza. Então é isso aí, galera. Esse daí é mais um episódio do Mais Negócios, né? O segundo episódio do estúdio. Esse mais curtinho também. E os próximos aí, ó... Tem um que a gente já gravou com o Chico, que agora só vai sair semana que vem, eu acredito, né? Que é sobre patrocínios em esportes, vai ficar bem legal. E a gente vai receber aqui agora, tá chegando ali o Bernardo também pra falar sobre... Free Fire. Então se preparem aí pros próximos episódios, que tá bem legal, né? Codiguinho? É o meme do Free Fire. Gostou? Like, compartilha,
Segue aí nas redes sociais, @INTZSimon. @ericat_law. E outra coisa, @maisesportesgg no Instagram e no Twitter. E vocês aí, ó, também, faz o seguinte, você pode escutar esse podcast também no Spotify, no iTunes, etc. Aqui na descrição vai estar o RSS Feed, né, para quem manja aí que você tem outro agregador de podcast. Ou você também pode simplesmente utilizar ali, ver aqui no YouTube mesmo, ou vai lá no Spotify, procura mais negócios de esportes que você acha, e é isso, né? É isso aí. Qualquer dúvida também, estamos no Twitter à disposição para falar com você. E você, Pablo, nosso produtor. É isso aí. Valeu! Tchau!